Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso mini curso Network Estratégico ESG, porque a gente acredita que conexão certa constrói autoridade, e autoridade abre oportunidades, não só nesse segmento, né, mas em qualquer outro segmento. Eu quero convidar vocês, então, a encontrar uma posição confortável, se permitir estar 100% aqui. A gente estima, normalmente, nossos mini cursos, eles duram 90 minutos, e quando extrapola, é porque a turma está animada, e a gente fica aqui trocando, conversando, mas normalmente essa duração. Esse já é o nosso quinto mini curso, né, Dani, do nosso projeto ESG na Carreira. A gente prepara aqui uma hora de exposição, mais ou menos, e aí depois a gente abre para perguntas, debates, enfim, muita troca. A gente coloca aqui já o QR Code da nossa lista de presença. Assinando essa lista de presença, vocês vão receber o certificado de participação aqui do mini curso Networking Estratégico ESG, do ESG na Carreira. Pode passar, Dani. Então, assim, primeiro eu queria dizer que quem hoje está aqui sabe que atuar no segmento da sustentabilidade e do ESG não é só dominar as técnicas, os conceitos, as legislações. É preciso também ter posicionamento, é preciso também ter estratégia, é preciso se relacionar acima de tudo. Então, aqui nesse mini curso, a gente tem o objetivo, não só nesse, como em todos os outros desse projeto que a gente está, que eu vou explicar um pouquinho mais na frente, é de acelerar a carreira de vocês dominando o ESG na prática, mesmo sem, muitas vezes, ter experiência. Vou falar rapidamente aqui de quem é a Mônica Rocha, que sou eu, estou falando de Salvador. Eu sou sócia fundadora da Movimento ESG, Consultoria e Capacitação, empresa que atua implementando jornada ESG. Empresas de diversos segmentos, desde shopping center, marca de moda, instituição de ensino, clínicas médicas, empresas, administradoras. Além disso, sou também mentora de carreira nesse segmento, realizo palestras, capacitações, e a minha atuação, ela gira muito nessa combinação entre estratégia, governança, visão de mercado. Fiz minha transição de carreira tem 6 anos, trabalhava no serviço público, e desde então estou atuando, palestrando, enfim, estou seguindo aí uma trajetória da qual eu sou realizada e que me orgulha também. E aí eu vou passar agora a palavra para a Daniele Giannini, para ela se apresentar. Boa noite, pessoal. Todos, né, sejam todos muito bem-vindos aqui nesse nosso mini curso. Eu sou Daniele Giannini, sou consultora em sustentabilidade ESG, sou especialista em ESG Impacto Social Corporativo, em economia circular, tenho o certificado do GRI, sou especialista em gestão de carbono e sou multiplicadora B. E hoje atuo numa posição de gestão dentro de uma grande indústria têxtil, fazendo toda a estruturação da área de sustentabilidade, gerindo, né, todos os pilares, olhando para todos os pilares, e também aqui junto com a Mônica, mentora de carreira, para transição de carreira, para quem quer atuar com ESG e sustentabilidade. Estou muito feliz de ter vocês por aqui. Inclusive, acabei de ver que tem uma aluna nossa aqui. Depois ela se apresenta. Não vou colocar o foco aqui nela, que daqui a pouco ela vai ficar com vergonha. Mas a nossa missão, esse projeto é um projeto da Movimento SG, que é a minha empresa, que tem como missão orientar e apoiar empresas na implementação da agenda ESG de forma estratégica, gerando impacto positivo não só para as pessoas, mas para o planeta também, e prosperidade para os negócios, né? E o ESG na Carreira é um projeto que surgiu, criado para potencializar toda essa missão da Movimento ESG.
potencializar de que forma? Compartilhando o nosso conhecimento, o meu e da Dani, o nosso conhecimento, nossa vivência, de como foi como tem sido e como foi a nossa trajetória de fazer essa migração de carreira. Então, desde o ano passado, a gente tem feito essas edições dos mini-cursos para compartilhar, para trocar, enfim, para estimular essa rede, né, unindo sempre teoria, metodologia, experiências reais, na implementação do ESG da sustentabilidade nas empresas. Então, aqui, a conversa aqui não é muito conceito, a gente fala muito de aplicação, né, Dani, de posicionamento, de estratégia de mercado. Pode passar, Dani. E aí eu quero compartilhar com vocês, de forma bem rapidinha, a nossa metodologia. A metodologia é a ESG 360. A gente, não só eu, como a Dani também, ela fez uma transição de carreira, e a gente percebeu, a gente se conheceu em 2020, e desde então a gente percebeu que tudo que a gente aplicou na nossa carreira tinha por trás ali um método, que a gente nomeou de método 360, ESG 360, que parte do pressuposto que é preciso para a gente realizar isso de uma forma mais rápida, mais sólida, a gente precisa ter esses 3 pilares. A gente precisa trabalhar a autoridade, então a gente tem aí o pilar da arquitetura da autoridade, que fala sobre presença digital estratégica, fala sobre presença executiva e credibilidade profissional, discurso, storytelling profissional, relacionamento institucional, e hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre um dos elementos que compõem esse pilar, que é o networking e alianças estratégicas. A gente vai falar aqui sobre networking. Mas, além desse pilar, a gente também precisou trabalhar outros 2. A gente precisou trabalhar o domínio estratégico do ESG. A gente precisou entender quais eram os conceitos que a gente precisava dominar, quais eram as ferramentas que a gente precisava saber dentro de um oceano de normas, de siglas, de frameworks, o que era importante a gente realmente focar e aprender. E não basta só ter uma autoridade, não basta só dominar os conceitos, é preciso também construir e colocar em prática através da experiência. Então, como que nós, mesmo não atuando, a gente construiu essa experiência e a gente pode dizer que a gente aplicou o que a gente aprendeu nos cursos, né, e conseguiu elaborar relatórios, matrizes de materialidade, diagnósticos, e por aí vai. Então, para fazer essa transição, a gente precisou passar por esses 3 pilares. E aí, o assunto de hoje, né, o que a gente vai falar de hoje, ponto central, é networking, né? E a gente usa aqui um termo muito importante, né? Não é qualquer networking, é um networking estratégico. Porque o erro da maioria dos profissionais é achar que precisa fazer e ter certificação de tudo quanto é curso, né? A gente sabe que hoje esse tema é um tema crescente. As normas, elas estão mudando, melhorando, então tem várias edições de curso de atualização, e nesse meio todo, a gente fica, e aí eu me coloco até no lugar, né? Sempre com a vontade de fazer mais um curso, mais um certificado, mas e aí como é que fica o posicionamento? Não basta só dominar a GRI, por exemplo, dominar diagnóstico, dominar agendas, indicadores, é preciso também ser percebida como uma autoridade que sabe falar do assunto e que, por isso, vai ter credibilidade para ser convidada, seja para uma posição, seja para uma palestra, seja para, de repente, trabalhar numa empresa de consultoria. Então, não basta só investir em capacitação, porque se ninguém te vê, né, ninguém te convida, se ninguém percebe você enquanto uma autoridade no assunto, não vai ter o convite, né? E a gente acredita muito que a autoridade, na verdade, ela precede a oportunidade. Então, é preciso construir a autoridade antes, para, a partir daí, gerar as oportunidades. Então, o networking estratégico dentro desse segmento é um elemento essencial
para essa transição de carreira ou para esse fortalecimento, né, desse posicionamento. Pode passar, Dani. Hoje, o cenário do mercado ESG, e aqui o recorte é para profissionais que atuam, é um cenário muito favorável. Se a gente comparar aí nos últimos anos, né, com a última década, né? Então, de fato, a gente está vivendo um momento em que empresas estão contratando mais profissionais de sustentabilidade, ESG, que atuam nessa área. Às vezes o nome pode mudar, mas é dentro dessa agenda aí. E mais empresas estão se mobilizando para adotar a agenda ESG nos seus negócios, gerando também não só contratações diretas, mas contratações de consultorias. Então, a gente, de fato, está vivendo esse momento. Existe um contramovimento, eu costumo dizer, de resistência, de dizer que ESG é moda, que ESG é isso, mas o que a gente vê na prática não é isso. É cada vez mais, inclusive, por pressões regulatórias, de fato. Então, as grandes empresas sendo pressionadas a cada vez mais ter uma governança muito transparente, muito consolidada, e prestando conta dos seus impactos também, ambientais e sociais. Então, o cenário hoje, para quem quer atuar na sustentabilidade, no ESG, é um cenário favorável, atraente. Pode passar, Dani. E aí eu já vou começar a entrar aqui a falar sobre o networking, né? Acho que quando a gente fala em networking, assim, eu acho que muitas pessoas acabam achando que networking é ir para um evento, né, por exemplo, de sustentabilidade, trocar contato, ou então trocar, muitas vezes, fazer um comentário no LinkedIn de uma pessoa que, né, você entende que é autoridade, curtir um post, mas isso faz parte, mas não é o network estratégico. O network estratégico, ele precisa fazer parte ali, precisa fomentar, melhor dizendo, conexões intencionais, com pessoas e organizações que fazem parte, obviamente, né, a gente está falando aqui de sustentabilidade, ESG, que fazem parte desse ecossistema, e que podem validar a sua atuação. Então, quando eu estou num evento do Pacto Global, aqui, e eu estou lá, conversando com pessoas, trocando experiências, enfim, às vezes perguntando numa palestra, eu estou ali, de alguma forma, validando para aquelas pessoas que eu sou uma pessoa que estou antenada no mercado, que eu estou ali realmente atuando. Então, essas conexões intencionais, elas servem para validar, para acelerar ainda mais esses contatos, ampliar, se bem utilizada e bem aplicada, a sua própria atuação. E, além de ela dever ser intencional, ela também deve ter uma constância. Não adianta a gente pescar 2 eventos, por exemplo, no ano e pronto, meu network está garantido. Networking é uma construção. É uma construção que, às vezes, você, num primeiro momento, nem troca um contato, a pessoa só te vê, você só conversa com ela. Mas ali no próximo evento daquela instituição, você vai e já tem um aprofundamento daquele relacionamento. O que a gente vai compartilhar aqui com vocês é um passo a passo do que eu e a Dani, fizemos em relação a esse assunto networking, que gerou oportunidades reais para a gente. A gente dividiu aqui em 4 passos. Então, nós somos mentoras didáticas, gostamos de passo a passo, né, Dani? 1, 2, 3 e 4, para que seja fácil a aplicação e para que qualquer pessoa consiga entender e desmistificar, às vezes, colocando
o sucesso de um network, às vezes, no perfil da pessoa. Ah, não, mas Mônica consegue fazer network porque ela é extrovertida. Não tem muito a ver com isso, tem a ver com alguns passos aqui importantes a serem seguidos e que vão garantir uma oportunidade lá na frente. Né? O primeiro passo, que eu acho que talvez seja o mais óbvio para a maioria de vocês, né? É ocupar esses passos estratégicos. Então, ele não acontece só aqui no Instagram, né? Ou no LinkedIn. Você precisa ir para campo, né, Dani? Você precisa se expor. Então, ele vai acontecer onde os assuntos e os temas e os eventos estão acontecendo. Então, onde na sua cidade tiver eventos, palestras, e às vezes não precisa ser do nome ESG, ou sustentabilidade, mas de temas correlatos. Então, é ali que você precisa começar a frequentar. De novo, não frequentar uma vez, né? Mas tentar, a partir dessa estratégia mesmo, criar relacionamento com aquelas pessoas. E aí eu vejo um erro muito grande em alguns profissionais que querem fazer networking, né, em SG, sustentabilidade, que é achar que só tem que ir para evento de sustentabilidade, de SG. Isso é um dos grandes erros, por quê? Porque a gente atua num segmento, né, o segmento de sustentabilidade ESG é para qualquer empresa. Qualquer empresa pode decidir ser mais sustentável, querer adotar uma agenda ESG. Então, onde é que o profissional tem que estar? Onde tem empreendedor, empreendedora, onde as empresas estão, onde as pessoas de tomada de decisão das empresas estão. Então, às vezes, não é ir só, às vezes não é ir só para eventos de sustentabilidade, é para ir para eventos que tenham pessoas, empresas ou profissionais que podem e com certeza vão conhecer quem você é e saber que, para este assunto, para este tema, ela é especialista. Então, aqui em Salvador, para dar um exemplo para vocês, eu vou muito para uma instituição que está no meu radar, é o Sebrae. O Sebrae está ali reunindo, às vezes, não só pequenas empresas, porque o Sebrae tem parcerias, às vezes, com grandes empresas. Então, esse ano mesmo, eu fiz uma palestra lá no Sebrae, e eu conheci grandes indústrias daqui, que estavam num projeto para capacitar a sua cadeia de fornecimento de pequenas empresas. Então, lá, eu me expus como uma especialista em SG e sustentabilidade. Para quem? Para um colega que também fala de sustentabilidade? Não, para potenciais clientes, empresários. Então, isso é muito importante também. Então, não existe limite para esse networking, ainda mais para esse tema. Né? Então, é ficar antenado agora, em que ambientes que envolvam, que tenha potenciais clientes ou profissionais, ou pessoas que possam me contratar, estar presente neles. Vamos para o segundo passo agora. Eu queria saber se eu estou falando rápido, vocês podem responder aqui no chat, se eu estou indo devagar, vocês estão me ouvindo bem. Quero ter só esse feedback aqui de vocês. Ritmo tá ótimo. Beleza, então tá bom. Eu sou mais acelerada, viu, gente? Mas agora, apesar de ser baiana, eu sou uma baiana bem acelerada. Mas agora eu estou trabalhando o meu ritmo. Vamos lá. O segundo passo é ter clareza na sua apresentação. Você vai para um evento, parece básico isso daqui, mas você vai lá para um evento, conhece uma pessoa, que pode ser uma pessoa que pode gerar uma oportunidade para você, de um convite, né? E aí a gente, na nossa metodologia, a gente trabalha tudo isso aqui, que está tudo amarrado. O network está amarrado com como a possibilidade de você
fazer palestras, talks, com a sua rede social, tudo isso é um conjunto. Mas se você não sabe se apresentar, como é que você vai ser marcado? Como é que você vai ter uma presença marcante para quem você está falando? Então, o network não flui. Então, poxa, encontrei aqui uma pessoa, sei lá, uma pessoa que é de um comitê de sustentabilidade que eu gostaria de fazer parte, o coordenador, o presidente do comitê. E aí ele fala assim, Mônica, mas quem é você? Ah, eu gosto de sustentabilidade, estou aí. Tem que ter aqui um que a gente chama mesmo, e vocês já devem ter ouvido falar, um pitch muito afiado, objetivo e direto. Eu sou Mônica Rocha, sou sócia fundadora da Movimento SG Consultoria, sou especialista em sustentabilidade e ESG também, e ajudo empresas a implementar uma agenda ESG. Aí a pessoa fala, mas como se dá isso? E aí a conversa flui. Mas se você fica no eu tenho até uma pós ali de sustentabilidade que eu fiz, estou interessada no tema, aí as coisas já começa com uma fragilidade no posicionamento. Então, tem que ter posicionamento claro, tem que saber o que você resolve, o que você é. Se você ainda não sabe ainda qual é o seu posicionamento, o que você resolve dentro a depender da maturidade que você esteja na sua carreira, tudo bem, mas tenha um posicionamento. Conecte de alguma forma a sua trajetória anterior com o momento dessa passagem para a sustentabilidade. Sempre a gente aproveita a nossa experiência de vida ou profissional, né, de uma outra área para essa de agora, porque é uma área tão transversal. Mas o importante é você ter um posicionamento, porque senão a pessoa vai virar para o lado e as coisas não vão fluir, não vão acontecer. Então, tem que mostrar essa autoridade através desse posicionamento e, dessa forma, mostrar confiança nessa clareza. E isso, eu sempre falo, não é menos é mais. Não precisa florear, mas ter um posicionamento muito claro. E aí, a gente vai para o passo 3. Mapear pessoas e estratégias. Aí eu vou contar meu caso aqui, meu caos, né, Dani? Network estratégico não é também, gente, sair falando com todo mundo evento. Não é isso. A gente precisa mapear pessoas estratégicas dentro da nossa realidade. Então, parece brincadeira o que eu vou dizer, mas isso é real. Quando eu comecei, eu fiz uma lista de pessoas daqui, né, de Salvador, que eu sabia que ou já trabalhavam com isso, e já era uma autoridade para mim, ou empresas que atender essa empresa. Eu fiz uma lista e não conhecia, não, essas pessoas. E aí, aconteceu? Uma dessas pessoas, e aí também uma capacidade, uma competência, a gente fala isso na nossa mentoria, né? Tem uma competência para o profissional que trabalha com sustentabilidade e ESG, que eu acho que é uma competência que, se a pessoa não tem ainda, ela vai precisar trabalhar, que é essa capacidade de se relacionar com pessoas. Quando a gente trabalha com sustentabilidade ou com ESG, né, a gente trabalha com diversas áreas. Sustentabilidade ESG não é de uma área só. De algum momento vai ter que falar com o pessoal de ambiental, com o pessoal de RH, com o pessoal de financeiro, o pessoal jurídico. É uma área que perpassa todas as áreas de uma empresa. Além de, se você for trabalhar com consultoria, como eu, você vai trabalhar com diversas empresas, né? Com vários segmentos diferentes, com perfis diferentes. Então, é muito importante ter essa competência do relacionamento muito desenvolvida. E fazer movimentos que, às vezes, eu não sabia, um exemplo
que é o real que eu vou contar para vocês. Eu entrei num clube do livro. Uma amiga minha falou assim, Mônica, umas amigas minhas aqui, que eu não conhecia, estão montando um clube do livro. Eu lembro que nessa época minha filha era pequena, minha filha mais nova, tinha, sei lá, 2 anos, tal. Eu, ai, meu Deus, não sei o que. Eu falei, não, eu vou. Eu falei, eu vou, porque eu já estava querendo, pensando em montar a empresa. Eu falei, não, eu vou, porque eu preciso conhecer gente, mais gente do que eu conheço. E fui. E eu nem sabia quem eram as gentes que eu ia conhecer. Se dali ia gerar alguma coisa. E continuei no meu clube do livro. Até que, olha, coincidência. Eu acredito em movimento, não acredito em coincidência. Uma das pessoas da minha lista, que era uma dona de uma marca de moda aqui, eu descobri que era cunhada dessa que se tornou minha amiga do Clube do Livro. E aí vem uma coisa importante também. Todo mundo, todas as minhas amigas, ou tanto desde outro ciclo social, ou amigos, quanto também a do Clube do Livro, sabiam que eu estava me posicionando como uma pessoa de sustentabilidade. Então, Mônica da sustentabilidade, Mônica do SG, amiga, eu vi um negócio, só me lembrei de você. Isso é trabalhar, o que a gente fala muito na mentoria, trabalhar a arquitetura da autoridade. Você ser lembrada pelo tema. Aí, eu sei que eu estava lá com o nomezinho da dona da marca, e aí eu falei e aí foi bem no meu início mesmo da minha transição, eu falei, não tenho experiência, não tenho, não atendi nenhuma empresa, como é que eu vou oferecer alguma coisa se eu não atendi para nenhuma empresa? Aí, eu conversei com minha amiga, falei, Carol, eu queria saber o que você acha de eu conversar com a cunhada dela, porque eu quero fazer uma proposta de consultoria, de sustentabilidade, eu acho que a empresa dela tem tudo a ver. O que você acha? Ela, eu acho ótimo. Peraí que eu vou falar com ela aqui agora, eu vou compartilhar com ela e tal. Dali surgiu minha primeira cliente. E dali, até hoje, ela é minha cliente, que começou de forma gratuita. Eu falei, não vou te cobrar, a gente vai fazer aqui um projeto aqui, não vou te cobrar. Ela, meu Deus. Hoje ela me paga, ela se transformou numa cliente que paga e estava na COP30 com a gente, ano passado, não foi, Dani? Levei a minha cliente, ela, não, eu quero, ela da moda, enfim, ela tem um trabalho lindo. Ela, não, Monique, quero esse negócio, eu quero. Foi aceita numa feira em Paris, no Paris Fashion Week, uma feira só de marcas de impacto, tinha que cumprir alguns critérios, enfim. Então, gente, o network não está só no fórum SG de não sei o quê. O network está onde tem pessoas. E ele não nasce de uma hora para outra, no sentido de que eu cheguei para ela e falei no primeiro dia. Não. Teve um mapeamento antes, teve um posicionamento, né? Porque também minha amiga não ia me indicar se ela não achasse que eu estava levando a sério o negócio. Então, realmente pensar que qualquer pessoa pode ser uma possibilidade. Então, tem que estar sempre preparada para ter uma posição e, além disso, realmente buscar esse networking, às vezes, bem intencional. Não é... Tem uma história também que eu vou compartilhar com vocês de realidade que aconteceu comigo. Um desses que estava na minha lista, o nome dele é Augusto Cruz. Ele tem um dos poucos livros de SG aqui no Brasil. Ele é baiano. E aí, eu, eu segui ele no Instagram, ele começou a me seguir, aí eu vi que ele tinha um livro. Aí eu mandei mensagem, eu falei, olha, eu queria comprar seu livro, e não tinha nenhum link disponibilizando o livro. Aí ele falou, não, se você quiser, ele viu que meu perfil era todo de sustentabilidade, meu perfil todo de conteúdo, ele falou, não, vamos tomar um café, quero, tipo assim, vamos tomar um café. Aí eu fiquei toda com medo, eu falei, ai meu Deus, não conheço a pessoa, vou tomar um café, enfim. Daí surgiu uma parceria, a gente atendeu um cliente juntos, ele já me indicou para várias palestras, enfim,
E hoje as pessoas me associam, Mônica e Guga, ele é conhecido como Guga. Mônica e Guga, aqui de Salvador, Mônica e Guga. Então, assim, é realmente ser intencional, não esperar as coisas acontecerem ali no evento, né? Pode passar, Dani. E o quarto isso é muito importante também. As pessoas, quando pensam em networking também, ou nessa troca, elas pensam muito, às vezes, assim, você me ajuda, eu estou começando. Não, gente, a gente tem que oferecer. Se precisar de qualquer coisa, conte comigo, tá? Se eu puder, né? Tiver capacidade. Então, é muito não se colocar a serviço, sabe? Muito antes, né, de pedir alguma coisa, né? E isso daqui, para mim, acho que é um dos mantras de networking. Então, quando você você, eu lembro que eu chamei ele para uma parceria para um cliente grande e tal. Ele, nossa, até hoje ele é meio que grato, assim, sabe? Por quê? Porque eu chamei ele para um negócio que para mim foi bom também, foi um ganha-ganha, não teve nada. Então, é muito importante sempre se colocar nesse lugar de disposição, de à disposição, e gerar valor também nessa troca, né? Então, assim, hoje, por exemplo, nesse segmento, uma das coisas que eu uso muito, né, para esse gerar valor é falar assim, se você quiser, eu posso dar uma palestra lá. Aí, às vezes, a pessoa está querendo uma pessoa de palestra, né? E você uma ponte já, porque a palestra é uma das coisas que a gente fala também na mentoria, dentro desse pilar, né, Dani? É um lugar em que só de você estar lá no dia palestrando, já está validando e, de alguma forma, te colocando no lugar de autoridade, porque ninguém vai convidar ninguém que não sabe do assunto para subir para falar para outras pessoas. Então, já pressupõe que aquela pessoa que está ali dando a palestra já é uma pessoa que tem autoridade. Segundo, que, de novo, você vai abrir ali o seu leque de pessoas e de oportunidades, né? Pessoas que vão passar a te conhecer, passar a te enxergar como especialista e quem sabe surge uma oportunidade, e aí vai depender dos seus objetivos, né? Ou numa empresa, ou se quiser fazer como eu fiz, né? Eu não queria empresa, eu queria ter a minha empresa, e aí já cultivar esse relacionamento. Então, networking, para mim, se eu tivesse que traduzir, era relacionamento, sabe? Você precisa estar com esse apetite para se relacionar mais de forma intencional, e aí a oportunidade, ela é consequência, e é uma construção, como eu já disse, de longo prazo. A gente não faz o network aqui na semana que vem, na outra semana já está tudo certo, o contrato está fechado, o cargo está garantido. Não é. É ali, é ali. A gente, quando participa de eventos online, acho que a Andresa que estava falando, estava de câmera fechada, né? Eu tenho agonia de câmera fechada. Eu sempre estou de câmera aberta. E agora, quem está de câmera fechada não se sinta, não estou fazendo bullying. Mas é legal nesse momento, mesmo online, que é muito poderoso, a gente está se colocando, a gente está se apresentando. Então, no curso, eu sou multiplicadora B também, né, assim como a Dani, eu fiz meu curso lá em 2023, foi um curso foi o curso mais extenso que existiu de multiplicadores das edições, acho que foram 7, 8 meses, não sei se tem algum multiplicador B aqui também, de curso, tendo aula quase toda quarta-feira. Toda quarta-feira estava a Mônica de câmera aberta. Resultado disso, entre outras coisas, tá? Que também não foi só estar com câmera aberta, né? Entre outras coisas, ano passado, a câmera fechada para não tirar o foco, o Bertozzi falando aqui.
Mas ano passado me chamaram para dar uma palestra. Mônica, você quer dar uma palestra aqui no curso de formação? Aí eu dei lá uma palestra de duplicar clientes, da área de impacto clientes. E isso foi, e assim, claro que não foi só estar com câmera aberta, né, gente? Não é isso. Mas você se faz presente. Uma aula, duas aulas, três aulas? Não. Ali, ó. Mesma coisa foi eu e a Dani. A gente se conheceu numa pós-graduação da FGV, que nem existia, ninguém falava de ESG, né, Dani? Era meio ambiente e sustentabilidade. E estava eu e a Dani sempre de carinha aberta, ou de câmera aberta, participando, indo, e aí acabava a aula, rolava uma resenha pós-aula, e aí hoje, ó, já nos conhecemos, pessoal, não, hoje a gente é parceira, ela lá em São Paulo e eu no Rio de Janeiro, uma pós-graduação. Então, assim, quer prova ó, a Yasmin fez também, ó, quer prova mais forte de um network do que eu e a Dani? Trocando, ela no mesmo momento que eu montando a empresa e ela querendo sair da empresa para ir para um cargo. E a gente, amiga, como é que eu faço isso? O currículo, isso, não sei o quê, como é que você está fazendo isso? Já ri. Ai, meu Deus, como é que faz isso? E foi. E aí eu, quer dar uma palestra, não sei o que eu estou fazendo? Quero. Você quer atender, não sei o que ela quer? E aí foi. Entendeu? Fernanda Cardoso, mulher, tu tá no Rio? Ah, tá. Enfim. Tem muitas pessoas aqui que fizeram, então, após da FGV. Eu disse que eu não ia ficar olhando o chat, viu? Porque eu vou querer conversar com o chat, vou querer conversar com vocês, vou querer conversar com todo mundo. Mas, então, assim, networking é essa construção, essa construção, às vezes, assim, eu naturalmente faz parte da minha personalidade, eu gosto, mas às vezes eu tô cansada. Aí às vezes eu falo assim, ai meu Deus do céu, eu tenho que ir para esse negócio. Aí às vezes eu avalio, né? Falo, peraí, o que que eu posso? Não, Mônica, vai. Aí às vezes quando eu vou, que eu encontro alguém assim, aí eu até compartilho, puxa, eu tinha que ter ido para aquele negócio. Olha só quem estava lá, fiz um contato, já vai me apresentar para não sei quem. Então, eu já morei no Rio até, para quem está falando que achava que eu estava no Rio. Mas eu estou aqui bem em Salvador, viu? Não estou no carnaval. Eu saí do carnaval e Dani veio para o carnaval. Acreditam nisso? Mas, mas é isso. Então, pode passar, Dani. Então, aqui, só essa figurinha assim, né? Para ficar didático, esses 4 passos, assim, que vocês seguindo, vocês vão começar ou vão fortalecer isso. E assim, gente, network, mesmo hoje, né? Eu tenho uma presença aqui em Salvador, enfim, estou com minha empresa, mesmo assim, não dá para abrir mão, não. Assim, estou sempre ligada nos eventos, ligada no, onde eu tenho que estar, assim, eu acho que isso já entrou na minha agenda de trabalho, não é mais assim, né? E obviamente, às vezes, você tem que fazer escolhas, porque tem horas que não dá para ir para tudo, não é sobre isso também, mas faz parte da atuação, do, da atuação profissional em si. Pode passar, Dani. E aí eu vou compartilhar com vocês essa planilha que foi. Eu dei uma carinha mais bonitinha para ela, né? Porque na minha época eu firmei uma planilhinha bem mais tosca do que essa. Mas onde eu coloquei lá as pessoas para mim que seriam importantes para o network, o que poderia gerar dessas pessoas. Às vezes, assim, eu lembro que eu coloquei uma amiga minha, que ela nem aqui mora, ela mora no México, só que ela é uma pessoa aqui bem relacionada, que eu conheço a família, que tem muitos empreendedores, muitas empreendedoras, eu falei, aí coloquei lá, Mariana, que é tudo fictício, que eu estou trazendo de exemplo assim, mas eu botei assim, Mariana, amiga, e é isso aí colocando. O pai dela tem loja no aeroporto aqui, a tia dela tem loja de roupa, a não sei o quê, e fui botando. E ainda coloquei aqui alguns critérios, tipo,
Ah, eu não quero microempreendedora, porque eu sei que vai ser mais difícil me contratar, tal, então eu quero pelo menos que tenha 10 funcionários. Então, eu fui caçando as informações, né? Eu quero também que o segmento de SG é mais cobrado. Então, por exemplo, o setor de moda, ele é mais cobrado. Mas um setor, por exemplo, um escritório de contabilidade, já não vai ter tanto interesse, tanto quanto uma urgência maior em contratar. Então, ele vai lá para o final da fila. Não vai ser essa pessoa que eu vou gastar minha energia para falar. Se tem a matriz em Salvador, melhor, porque eu acredito na potência do online, mas o offline, o presencial, para minha personalidade, é poderoso. Olhar no olho, ter aquela conversa boba antes de começar o negócio. Então, assim, tem matriz em Salvador, a pessoa de decisão está aqui na minha cidade, então é quem eu vou priorizar. E aí o último é não ser microempresa. Então, a partir dessa lista, isso aí me situou muito. E aí é engraçado. Eu sou uma pessoa, vou compartilhar uma coisa pessoal com vocês. Eu sou uma pessoa que adoro dar check, sabe? Tipo assim, aquele vizinho do WhatsApp. Nossa, é o emoji mais usado, meu. Eu adoro. Aí, quando essa minha cliente mesmo, o nome dela é Irá, que foi minha primeira cliente, meu case, eu fico falando, você é meu case, você é meu case. Irá. Quando eu botei lá, conheci Irá, dei um check assim, oh, que coisa boa. Augusto Cruz, meu parceiro, sabe? Não sei quem do Sebrae que eu tinha feito, não sei quem do IBGC, porque aí também, né, assim, a gente fala de um outro elemento essencial também, que é esse relacionamento institucional. Eu decidi que eu queria me relacionar com 4 instituições desse tema. Então, fui lá, me joguei no Sistema B, me joguei no Sebrae, me joguei no IBGC, me joguei no Pacto Global. E aí, IBGC, cheguei lá no almoço aqui em Salvador, me associei, conhecia ninguém. Fui lá, aí a coordenadora do capítulo daqui veio falar comigo, porque ela fala com todo mundo, quem é você? Sou Mônica Rocha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui lá, comi, assisti o negócio, saí, conversei com um com o outro, próximo almoço, lá vai eu de novo. No outro almoço, eu falei, posso levar meus clientes? Pode, claro, deve. Aí pronto. Você não quer fazer parte da coordenação? Você não quer isso, Mônica? Você não quer isso? É resumo da ópera. No primeiro, cheguei lá, não falei com ninguém. No segundo, mais ou menos. Agora, eu faço parte da coordenação daqui do Capítulo Bahia e tenho que estar nos eventos, tenho que ajudar, tenho não, né? Me coloquei para ajudar, mas isso tudo traz para mim o quê? Autoridade. Poxa, ela está no IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ela não tá colada em qualquer instituição, né? E, de novo, isso é um trabalho, uma construção que não foi de um mês, né? Tem um tempo. O IBGC é o mais novo meu, assim, tem 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio que eu estou lá, e que quando eu conheci a coordenadora, eu falei, Roberta, me coloca à disposição, se precisar de alguma ajuda, não sei o quê. Ela, quando eu precisar, eu vou te chamar. Eu falei, me chame, estou aqui e tal. Enfim, aconteceu. Vou compartilhar com vocês o link. Vou fazer isso agora, porque depois eu esqueço, né? A gente não esquece, não, mas eu já faço, já coloco aqui no chat dessa planilha, que aí vocês podem copiar e colar para quem quiser, né? Obviamente, e já pode, a partir de amanhã, construir aí a sua lista de pessoas de networking. E aí, gente, só para não dizer que eu não falei explicitamente, esse grupo aqui que está agora assistindo essa aula, o nosso grupo OSG na carreira, é o tipo de lugar que é legal se relacionar. Vide eu e Dani, que surgimos, temos uma parceria por conta disso, né? Então, eu acho que a gente sempre fala uma frase, né, Dani, que sozinha a gente vai mais rápido, mas juntas a gente vai mais longe. Dani já até desconstruiu essa frase, né, Dani?
Dani já disse, eu acho que vai junto, vai rápido e vai mais longe. Exatamente. Mas aqui a gente tem, né, pessoas interessadas no mesmo assunto, que estão na mesma sintonia, digamos assim, né? E por isso são pessoas que com grande potencial de serem parceiros, né? De rolar uma parceria. Não só aqui, né? Mas lá no grupo. Nosso grupo hoje, SG na Carreira, eu vi lá, está com quase 200 membros. Então, é sempre bom. A gente tem uma missão agora em 2026, né, Dani, de fazer 2 minicursos por mês. Ano passado a gente fez um por mês, mas esse ano a gente está aí, inclusive no grupo, a gente compartilhou já o calendário com os temas, que pode sofrer alguma alteração caso surja algo que a gente acha que seja mais interessante, a gente coloca no lugar, mas a gente já tem aí uma programação de mini cursos, então, assim, aproveitem para se relacionar. Eu compartilhei o link dessa planilha, tá? Para vocês copiarem, e aí vocês podem editar ou se inspirar, e depois. Eu não sou a mestra da planilha, quem é Dani, mas essa foi eu que fiz, tá? Mas, enfim. Dani, você quer complementar com alguma coisa? E é reforçar, né, a importância do network, o quanto foi importante no nosso início, né, de transição de carreira. Então, como a Mônica comentou no começo, nós duas fizemos uma transição de carreira, porque a gente sabe que sustentabilidade, ESG, não tem uma formação, né? Você não entra na faculdade de sustentabilidade que quer trabalhar com aquilo. Você vai descobrindo o que você gosta, que você tem o propósito, que você né, se enquadra da área, e ela é democrática, então qualquer formação pode abraçar você na sustentabilidade, você tem o privilégio de aplicar o seu conhecimento dentro de uma graduação que você fez, dentro da área de sustentabilidade, mas o grande segredo é como fazer essa transição de uma maneira consistente. Então, o mercado está crescendo, o mercado está aquecido, está demandando mais profissionais, mas nós entendemos os profissionais que param e pensam assim, como que eu vou, sendo que eu nunca trabalhei, ou que eu não tenho experiência, ou que eu tenho uma experiência mais operacional, acadêmica, e aqui a gente, né, dentro da nossa metodologia, com a nossa experiência real de como que nós fizemos essa transição, a gente mostra que é possível e assim, e ter uma carreira de muito sucesso e crescer dentro dessa área que está aquecida e precisando de profissionais cada vez mais qualificados. E tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma experiência que pode agregar muito dentro da área. E é isso, gente. Agora a gente vai abrir para vocês perguntarem. A gente tem aqui o QR Code para vocês avaliarem esse mini curso. É importante para a gente saber a opinião de vocês. O projeto, como eu já disse, né, já tem calendário para esse primeiro semestre, então ouvir a avaliação de vocês é uma oportunidade que a gente vai ter de melhorar os próximos, né, pensar, enfim, né, ou entender que a gente está aí num caminho que está agregando para vocês. E acho que é isso. Agora a gente está aberta, vocês já tem uma mão levantada. Pode falar, Andresa. Andresa ou Primeiro, Andressa? Andresa, com som de Z. Primeiro, agradecer, Mônica, Dani, pela generosidade de compartilhar com a gente essas informações. Assim, eu fiz várias anotações aqui. E aí eu queria também, antes também, de fazer uma pergunta para quem entrou depois, eu estava explicando que eu estou com a câmera fechada, agoniadíssima de estar com a câmera fechada, porque a luz do meu escritório queimou, e aí não dá, né, gente? Se é para aparecer, que não seja só com a luz branca do computador na cara, né? Então, achei melhor ficar com a câmera fechada mesmo. Mas eu queria tirar uma dúvida com vocês, assim. Meu contexto é o seguinte, eu sou uma profissional de comunicação, de pesquisa,
E aí, em novembro, eu saí da empresa que eu trabalhava depois de 15 anos. E aí, enfim, né, como eu comentei, eu tenho 2 filhos pequenos e tal, e aí sabe quando você está naquela fase da vida que você quer mais propósito, né, trabalhar com mais propósito e tal, e aí eu entendi que, bom, primeiro, assim, 2 caminhos, um que seria empreender, mas também não tenho certeza se é sobre isso, e aí, até numa conversa com uma amiga que é de ESG, eu tinha falado para ela, falei, eu tenho muita afinidade, muita aptidão, assim, pelo tema. E aí ela também, ela é consultora de carreira geral, não voltada para ESG especificamente, e aí nas nossas conversas, foi inclusive ela que me indicou vocês, nas nossas conversas eu entendi que um caminho seria trabalhar com comunicação voltada para ESG. E aí eu queria entender de vocês qual é a visão, assim, o mercado tem espaço para isso, por onde que eu posso começar, porque daí o tema é todo cru para mim. Então, eu anotei várias coisas que você comentou, Mônica, de que eu preciso, assim, buscar, pesquisar, entender melhor. O máximo que eu sei foi, eu participei de um grupo de trabalho que criou o programa de voluntariado da empresa, né, que eu trabalhava, e aí, enfim, um pouco de contato com os objetivos da ONU, enfim. Então, queria saber, assim, primeiro, se vocês acham que este é um espaço, é um lugar, é uma área que eu tenho intenção de seguir, se existe espaço para isso, se faz sentido, do ponto de vista de estratégia de ESG, ter uma pessoa de comunicação com essa visão, sabe? Se não seria o caso de uma pessoa de comunicação com uma visão mais genérica, enfim, mais geral e tal, e por onde que eu poderia começar, se vocês puderem. Obrigada, viu, meninas? Imagina, que bom. Dani, comece. Andressa, comunicação. Desculpa. Comunicação agrega muito em ESG, principalmente quando nós olhamos para a parte dos relatos, de comunicar o que foi feito. A gente, né, a gente trabalha muito em cima da jornada ESG, que tem os caminhos e a estrada, e o último passo é o relatar tudo que foi feito. E aí ter uma pessoa, primeiro, com essa habilidade, então, já pensando em aproveitar essa formação, né, experiência que você tem e o gosto pela sustentabilidade, o se encontrar dentro da sustentabilidade é algo que você pode agregar muito mesmo, porque o saber falar, o saber comunicar eleva muito a maturidade das ações que a empresa está fazendo. E ainda mais com essa veia social que você compartilhou, então é muito possível e assim, a sustentabilidade dentro das empresas, no início, muitas delas começaram dentro da área de comunicação. Então, é muito comum você encontrar profissionais que hoje estão em cargos de liderança de sustentabilidade, que vieram da área de comunicação, de marketing. Então, você está super no caminho. Obrigada, Dani. Andressa, só para complementar, já existem algumas agências já de comunicação só focada na área de sustentabilidade, de ESG, de impacto, né? Então, é um segmento que tem crescido, é importante, você não tem noção de como para os meus clientes eu falo, como é importante, não adianta nada a gente fazer tudo que a gente faz, se não tem uma comunicação do que a gente faz de forma transparente, assertiva, que engaje. E aí, assim, uma pergunta, o que eu acho assim, talvez, e aí, Dani, né, para completar, até para dar essa visão para quem está aqui assistindo, para todo mundo que está aqui. Eu acho que talvez uma empresa ela não vai contratar uma pessoa de comunicação só para fazer a comunicação da sustentabilidade e tal. Mas ela vai precisar, as empresas, por exemplo, que fazem relatório de sustentabilidade, aí sim precisa de pessoas que vão dar o tom da narrativa dos relatórios, sair da redação técnica, e aí vai precisar da pessoa de comunicação para trazer, a gente até estava falando disso, acho que antes do carnaval, né, Dani?
para trazer o quê? O que a gente vai destacar dentro desse relatório, e de forma transparente, obviamente, né? Os pontos fortes aqui da empresa dentro do relatório de sustentabilidade, né? O relatório, ele é muito estratégico. Não é simplesmente pegar lá os indicadores puros e simplesmente ficar jogando lá e apresentar e pronto. Não. A empresa precisa ser transparente, ser ética, mas dar destaque ao que vai ser bom dar destaque. E aí, a pessoa de comunicação, ela é muito estratégica. Então, existem já profissionais que estão se especializando, muitos especialistas na Dani, em relatório de sustentabilidade, e algumas agências se especializando em fazer essa comunicação para negócios já de impacto, né? Então, é uma comunicação já focada mesmo no tema. Eu acho que a Luciana levantou primeiro, não foi? Luciana, Obrigada, Mônica. imagina, que fico feliz em ter que você gostou aí, viu? Conte com a gente. Amei, obrigada. Contem comigo também. Luciana, pode falar. Você está de mão levantada? Tá, né? Acho que ela não está conseguindo E o tirar do mudo. microfone É isso, é. é embaixo. Normalmente é embaixo, na parte esquerda, primeiro botão. Não está aparecendo o microfone para ela. Enquanto você tenta resolver seu microfone, a Dulciane entrou na fila aqui, e aí depois eu passo, tá bom? Para você, Luciana, tá bom? Dulciane, você levantou a mão. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Aproveitando a oportunidade que vocês estão falando de carreira, né, o ESG, eu atuei uns 8 anos na área de sustentabilidade, ESG, responsabilidade socioambiental, e hoje eu estou fazendo uma especialização na área de estética. E quando a gente vem de uma área de sustentabilidade, de uma visão mais madura, né, do ESG, e começa, né, a estudar um outro segmento, eu vejo que a gente não perde nada, né? A gente só vai ganhando, só vai aprimorando os conhecimentos. E assim, queria dividir com vocês que eu vim para a área de estética achando que eu fosse me aperfeiçoar na área de estética, e eu percebo que tem muitos pontos para a gente trabalhar o ESG, a sustentabilidade. É uma área que está crescendo muito, mas que as pessoas não estão com uma base sólida, né? Uma visão assim a longo prazo, visão de processos. Então, eu fico muito empolgada em atuar na sustentabilidade na área de estética. Então, assim, eu tenho conversado com algumas pessoas que são da área de estética e eu vejo, assim, que eu quero ingressar na área de estética com muita força, com muito vigor, e as pessoas querem sugar tudo que eu sei de sustentabilidade, ESG, como que eu fazia, como que a gente conseguia, né, ter essa visão de eficiência, de processo, de organização, de resultados, né? Uma visão a longo prazo. A parte regulatória, eu percebo que é uma fragilidade ainda, né, das empresas, e para a gente, né, era uma questão muito séria, né, a questão do compliance, da parte regulatória. Então, assim, queria dividir isso com vocês. Assim, o que vocês acham da mentoria de sustentabilidade, ESG, para a área de estética? O que vocês têm visto no mercado? Como que vocês enxergam isso também na carreira? Dulciane, eu tenho uma cliente que ela é uma médica dermatologista, mas dermatologista hoje em dia atua muito, né, na área estética e ela atua. Uhum. E ela, ano passado, ela veio, né, Mônica, eu quero trazer o que ela já fazia no consultório,
ou na prática da vivência delas de vida mesmo, né? Enfim, um pouco mais ligada à natureza, priorizando produtos menos naturais, enfim, menos de alto impacto. Quero trazer isso para o meu consultório. Então, e a gente fez uma jornada, aí esse ano agora a gente vai começar de novo para fazer o relatório desse ano, né, do ano passado, né? Enfim, para fazer o trabalho do ano passado, né? E eu vejo que o mercado da estética, o que você está trazendo é o que está acontecendo de fato, né? Tipo, está existindo essa demanda. Às vezes, gostaria que estivesse numa velocidade muito maior do que está, né? Bem verdade. Hoje a gente vê que existem esses pioneiros fazendo, inclusive, a gente tem uma mentorada, né? A Lília, né, Dani? Que é da área de estética, que está querendo trazer isso para o negócio dela. Eu acho, Luciane, que é sensacional. Então, se a gente olhar, gente, e ficar e parar para pensar nos diversos segmentos que a gente tem de negócios, né? A gente vê que ESG é um mundo, né? Sustentabilidade também. Agora, também sendo bem transparente com vocês, nem todo segmento vai ter o mesmo apetite para bancar ou um profissional ou uma consultoria. Tem segmentos que são mais urgentes, né? Que tem a pressão regulatória, que tem pressão de mercado, e aí sim vai botar a mão no bolso, né? Enfim. E como tem outros que não. E aí, quem é que, desses outros que não são tão pressionados, são empreendedores, né? Ou gestores que têm já uma maturidade em relação ao assunto. Entende que o negócio vai ser mais resiliente por isso, vai ser mais competitivo por isso, que sustentabilidade não é custo, é investimento, mas isso aí é uma maturidade já, uma maturidade maior de empreendedor. Então, eu acho, Luciane, que eu posso até imaginar como você deve estar. Tipo assim, meu Deus, tem que fazer, porque você está vendo aí um mundo de oportunidades, né? Sim, sim, eu vejo que é uma área que cresceu muito em procedimento, em equipamento, a parte tecnológica, mas ao mesmo tempo eles não têm uma visão de negócio sustentável, há uma visão a longo prazo, a questão, todos os aspectos, social, o ambiental, o regulatório, a gente percebe muitas fragilidades ainda. E poderia fortalecer, né, esses perfis, né, de negócio. Então, eu vejo que a gente tá com um segmento que está valendo ouro hoje, né, está crescendo muito, mas, ao mesmo tempo, eles estão com uma base muito enfraquecida, muito precária, não tem uma visão muito longa, de longo prazo. Então, é muito imediatista, né? Não Uhum. tem um planejamento, uma estrutura sólida. É bem isso mesmo. Para mim, isso é uma oportunidade para quem quer, né? Porque vai sair na frente, se tornar pioneiro, enfim. Mas aí vem da maturidade do gestor, do sócio, enfim, do fundador. Mas é É, isso. obrigada. De Parabéns nada. pela palestra, foi ótimo. Ah, obrigada. Agora, Ibetec Engenharia, eu não sei o nome, está com a mão A levantada. Luciana conseguiu ver o microfone? Conseguiu? Luciana, conseguiu? Consegui. Ai, que bom. Não Luciana, estava então. aparecendo aqui, gente. Não sei o que aconteceu. A Andresa ainda está aí? Ou ela saiu? Sim, não, tô aqui. Está aí? Então, Tô aqui. Andresa, eu também sou da área de comunicação. Ai, que bom. Também quero entrar em prestação de serviço de comunicação em SG, então vamos juntas. Aí, ó, Bora, network. bora. Eu trabalho com comunicação corporativa há mais de 20 anos. E aí, nos últimos anos, eu fui me especializando, né, fazendo os cursos de SG e tudo mais. E também estou nesse momento, assim, de fazer o plano de bater na porta e começar. E por mais que eu trabalhe com comunicação, eu tenho essa dificuldade, então por isso que eu estou aqui, que eu falei, gente, não é possível, eu preciso vencer essa barreira, né? Então foi engraçado que a primeira pessoa que falou foi de comunicação, né? Foi a Andresa. Deixa eu contar um segredo para vocês. Minha primeira formação é comunicação.
Comunicação com habilitação em publicidade e propaganda. A minha Mas também. A minha é jornalismo. Então, Andresa, a gente se fala aí. Peraí. Ótimo, ótimo. Ó, tem mais Já tem uma outra comunicadora aqui. Gente, já vai sair uma agência aqui, ó. Agora, eu acho, assim, para a Andressa, né? Eu acho que a comunicação, para mim, é um ponto muito estratégico no trabalho que eu faço, né? E eu não faço o plano de comunicação. Não, semana passada, por exemplo, eu estava com uma reunião com o shopping, com a gerente de marketing, com a agência de comunicação. Por quê? Porque eu falei, agora, chegou a hora, já estou 3 meses lá fazendo a jornada com eles. Falei, não, agora a gente vai começar aqui a estruturar a comunicação institucional no site, rede social, qual vai ser o tom de voz, o que a gente vai priorizar, como que vai ser, planos de comunicação. Por quê? Porque não adianta nada vocês estarem me pagando para fazer isso tudo, se não tem uma comunicação. E aí às vezes eu tenho um pânico, viu? Porque eu falo assim, gente, não fiquem com vergonha. Manda o texto para eu dar uma olhada, porque já saiu cada coisa do pessoal de comunicação que não sabe de sustentabilidade, entendeu? E aí eu falo assim, não, gente, edita o post, pelo amor de Deus, tá errado, não sei o que. Então, para falar disso, tem que saber, né? Porque qualquer deslize é assim, né? O que era para fortalecer a imagem acaba enfraquecendo, né? Porque falam. Mas, enfim, mas que bom, Luciana, que bom. Estamos aqui, viu? Inclusive, se vocês precisarem de alguém que saiba fazer comunicação SG, podem contar com o Território Criativo. Ótimo! Ó, a gente quer muito fomentar esse ano o nosso grupo de troca lá, de se apresentar, de trocar. Não é trocar LinkedIn, gente, por trocar LinkedIn, né? É construir relacionamento. Quantas vezes a gente não fez isso, né, Dani? Pô, bora fazer um Zoom? Era Zoom da gente que a gente usava, né? Porque às vezes não dá conta de mandar uma mensagenzinha, relacionamento, vão aproveitar. Agora, quem está com a mão levantada, Temos o IBTEC. IBTEC, tinha mais uma mão levantada. Não, Luciane, acho que ela não baixou, né? Rose. A A Rose. Rose, Não, isso, IBTEC e a Rose. isso. Boa noite, vou baixar minha mão. Boa noite, eu sou Daniela. Vou deixar minha câmera fechada porque é internet rural, tá bom? Dá para escutar bem? Estamos te escutando. Tá. É o seguinte, eu vou dar uma história, tá? Eu sou engenheira florestal e sou antropóloga também. Eu trabalho com restauração ecológica, né? E eu percebi que percebi não, né? Como eu trabalhei com a elaboração de um plano de mata atlântica e cerrada aqui no município onde eu resido, no interior de São Paulo, a restauração está inclusa em um dos objetivos de ODS, né? Das ODS. E aí, eu fui com o pessoal da prefeitura participar da COP30 o ano passado, lá em Belém do Pará, e o evento foi, assim, transformador dentro de mim, porque eu tenho verdadeira admiração pela restauração. Trabalho com diagnóstico ambiental, né, que é um processo anterior à restauração, à implantação da restauração. Não sei se todos conhecem restauração ecológica, mas é recompor, né, a cobertura vegetal nativa que tinha antes de um impacto, de um empreendimento, enfim, de uma degradação, é isso. Mas eu venho trabalhando com isso há um tempo e eu sinto que existe uma questão maior que eu tenho vontade de trabalhar. E essa questão que eu chamo de transição de carreira, mas sem tirar muito o pé da área ambiental, que
como eu não tenho uma equipe de execução, eu trabalho com diagnóstico, uma das coisas que eu me encarava no campo era a falta de consciência ambiental das pessoas. Isso é um fato bem grande. Ainda é um desafio muito grande na área ambiental, porque a gente vê um cenário mundial que a gente vê pessoas questionando eventos climáticos extremos, mudanças climáticas, a questão do consumo de petróleo, enfim. E na COP a gente teve muito debate sobre isso, porque esse foi o assunto. E aí eu fiquei pensando em conciliar toda a minha formação e trabalhar com uma frente de ESG. E esses dias agora, eu fiz um mini curso rápido que a Exalc ofereceu sobre ESG, e é um tema que eu falei, nossa, eu acho que eu posso ir por esse caminho, no sentido de trabalhar a conscientização das pessoas em relação à pauta ambiental, principalmente com pegada de carbono, né, que a gente fala muito de mercado de carbono, mas o mercado de carbono ele tem um conceitual anterior, que é a pegada de carbono. E eu estou pensando nisso e pensando em fazer uma pós-graduação nessa área. Só que eu vou fazer 50 anos esse ano, né? Já tenho essa minha bagagem. E eu fico pensando como eu entrar no mercado com essa proposta, porque isso foi o que me motivou a participar hoje desse nosso encontro, para entender como é que faz um network com essa proposta de levar esse papel de sustentabilidade. Estou vendo que cada uma tem uma frente, tem uma forma de trabalho, mas no mini curso que eu fiz aqui, o professor Sandro, ele dizia que ainda tem diversas empresas que ainda têm uma certa resistência em introduzir práticas de sustentabilidade. Às vezes estão fazendo greenwashing, mas, na verdade, enfim, tem alguns protocolos, protocolo europeu, norte-americano, enfim, mas ainda a gente tem alguns desafios empresariais. Aí a minha pergunta é, como entra no mercado de trabalho com essa proposta? Porque não basta pôr no currículo. Hoje eu vejo que currículo não é um negócio que todo mundo vê e fala, uau. Até LinkedIn eu vejo que hoje em dia não é assim que você começa a trabalhar e trazer resultados. Como é que entra nesse mercado de trabalho? Dani, falei Oi, mais. Dani, é que eu sou Dani também. Foi, desculpa, Dani. Eu falando para assim, Dani, pessoal, hoje o minicurso foi por minha conta, eu falei bastante. Olha, Dani, eu acho que independente, né, você colocou aí uma questão sobre a sua idade, sobre, né, a trajetória, acho que não se apegue a isso, é o primeiro ponto que eu falaria para você, porque a sua experiência, tudo que você relatou aqui para gente, da sua bagagem, da sua expertise, você pode ter muitas oportunidades de alavancar, principalmente nessa frente que você fala de conscientização, do ensino, porque as pessoas precisam entender, é um assunto novo, e geralmente quando você fala de sustentabilidade ESG, não é um assunto que todo mundo entende 100%. Muitas vezes a pessoa relaciona com um pedaço, né, que geralmente é o ambiental é o que está mais forte ali no ESG, na sustentabilidade, e a gente tem esse trabalho constante do que a gente fala de letramento, né, de mostrar o universo que é a sustentabilidade, o ESG. Então, eu vejo um caminho muito promissor que você pode traçar, e um plano muito consistente que você tem aí de propósito. Então, eu acredito que possa dar muito certo.
Tá, mas assim, essa é a minha dúvida, porque eu sempre fui autônoma, né? Eu sou engenheira, então eu sou prestadora de serviço. As pessoas chegam e me contratam por causa do meu serviço, como engenheira florestal. E aí eu fico questionando, como é que eu apresento essa proposta para as empresas? Porque tem que ter um QI, né? A gente chama de QI. Como é que funciona? Primeiro, Dani, eu acho que você precisa estruturar, e aí, assim, eu vou tentar te responder de uma forma breve aqui, né, porque sua pergunta, a gente poderia, né, ficar aqui. Eu acho que primeiro você precisa entender qual seria esse serviço, de fato, que você vai oferecer para o mercado. E isso, às vezes, você não acerta de primeira, né, num tema que você está, apesar de você ter a experiência, a bagagem toda enquanto engenheiro ambiental, né, você falou, né, mas você vai atuar em outra frente, né, mais, de uma forma mais ligado aí ao ESG, então, você precisa pensar nesse serviço e se posicionar, e aí é um pouco do que a gente falou aqui sobre networking, né? Quando eu entendi, minha segunda formação é design de moda, eu conheci a sustentabilidade pela moda, e aí, para mim, eu queria levar o SG para moda, então, para mim, ficou muito claro, eu quero começar com uma marca de moda. E aí, eu, inclusive, me posicionei no início como a especialista em SG na moda, porque Augusto Cruz não era da moda, eu é que era, que eu contei para vocês, né? Então, na época, sem experiência, eu não tinha experiência, eu falei, vou fazer aqui uma jornada, que eu entendo que vai ser a jornada SG para uma marca de moda, e ofereci. E aí, tudo uma construção também, né, de prestação de serviço, de proposta, de reunião, me preparei para uma reunião, apresentei para cliente, trabalhei num plano de trabalho, de um cronograma, enfim, isso aí é uma construção. O que eu acho é que, o primeiro passo é você definir qual é esse serviço, então, dentro dessa, né, dessa realidade aí que você colocou. É uma espécie, você vai vender, por exemplo, palestras de conscientização para a empresa, capacitação, enfim, né? E aí entender quem são, que a gente tem que ter muito pé no chão também, né? Empresas que pagariam por isso. Você falou uma coisa aqui na sua fala, e acho que a gente tem que ter muito também clareza disso. Gente, não é toda empresa que quer fazer sustentabilidade. Não é. Não é mesmo. Entendeu? Sim. Isso é uma coisa que foi o que eu sinto, assim, acho que o ESG é um assunto que surgiu na minha vida 2 meses. Faz 2 meses que surgiu na minha vida de verdade. E eu nunca tinha ouvido falar, mesmo trabalhando há muito tempo, né? E aí, assim, agradeço muito a explanação de vocês, porque eu sinto que é necessário, então, eu me aprimorar no assunto, fazer Conhecer mais as possibilidades, as oportunidades dentro do assunto. Qual é o próximo tema, Dani? Dani até compartilhou lá, né? No grupo SG na Carreira, a gente compartilhou, Dani compartilhou novamente os temas dos próximos minicursos. Talvez você seja uma luz para você, né, de você entender. Mas eu acho que antes de você pensar como é que eu entro no mercado, o que eu posso entregar para o mercado, né, dentro disso. E eu acho que posicionamento é muito importante. Eu sempre falo isso para as nossas mentoradas em palestra. Gente, a gente tem que ter uma posição muito forte, porque senão a gente fica aquele profissional que sabe fazer tudo, de tudo, de tudo, não sabe fazer nada. Aí você fala assim, você sabe fazer relatório de sustentabilidade? Sei. Sabe fazer
Censo, sei. Você sabe fazer SGA, sei. Você sabe fazer... Gente, a pessoa sabe fazer tudo. Você sabe implementar a governança, fazer todas as políticas de governança? Peraí, né? Então, é bom a gente entender. E, claro, no início é tudo uma aposta. Depois você vai reposicionando conforme também as coisas forem acontecendo, as oportunidades vão surgindo também, e tudo mais. Então, nos acompanhe, Dani. Você já está na área ambiental, então, assim, um pilar você já domina. Agora é só conseguir colocar na sua narrativa, se aprofundar um pouco mais nos outros e ir fazendo essas correlações que vai sendo mais natural conforme você for apresentando para os seus clientes e incluindo essas pautas, sabe? Então, vai dar certo, você está no caminho certo. Só de ter ido para a COP, olha só que privilégio. A gente estava lá também, Dani. Então, eu senti que lá foi um momento para as pessoas se centralizarem no que sabem fazer, sabe? Assim. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Imagina, Dani. Prazer ter você aqui com a gente. Alguém mais algum vai falar alguma coisa? Fernanda Cardoso, Fê, Sinara, Fábio. Então, vamos Patrícia, tirar uma deixou um foto? comentário aqui no chat, eu respondi sobre os riscos, né? Auditoria interna, riscos. Eu não vi. Eu não vi a pergunta, olha só, não acompanhei, viu? Mas você respondeu, Dani? Respondi. Ela está muito. Eu até respondi para a Patrícia que está muito ligada à governança também, já Isso. abrange ali, né, um pilar super estratégico, um pilar que é um pilar ainda que precisa de, né, mais visibilidade dentro da sustentabilidade, que as pessoas ainda não estão ali entendendo muito, né, como que Mas sempre... é um pilar que, quando a empresa decide, ela olha bastante com cuidado. Sim, Ela fala, nossa, governança, tipo assim, vai ter que fazer o negócio direito, assim, sabe? Coloca uma lupa bem, dá importância à governança, a essa parte de controle interno e tudo mais. Eu não consegui acompanhar todas as perguntas, viu, Dani? Mas eu acho, enfim, você conseguiu, né? a gente cobrimos todas. Cobrimos. Vamos tirar uma foto, gente? Vocês se importam? Vou voltar aqui para a nossa tela. Quem puder abrir a câmera. Dani, você tira? Eu tiro. Então, congelem um minutinho. Vou avisar vocês. E 1, 2, 3 e foi. Todo mundo de olho aberto? Eu vou tirar mais uma para garantir. Peraí, deixa eu compartilhar essa. Pronto. Peraí que tá. Mais uma. Se preparem. 1, 2, 3 e... Pronto, foi. Pronto, gente, é isso. Então, como a gente já disse aqui, a gente vai ter o próximo semana que vem, dia 24, quarta-feira, né, Dani? Quarta-feira. E todo mês a gente vai estar fazendo, a gente vai fazer esses mini cursos, dois temas, 2 mini cursos por mês. Então, já sabem, né? Já estão no grupo. E a gente vai abrir o grupo, não sei se está aberto para mensagens, para troca de WhatsApp, mas a gente vai se organizar aqui
vamos agitar esse grupo, SG na Carreira, tá bom? Então é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, boa noite. Boa noite.